Olá a todos, bem-vindo ao canal. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês que curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Vai estar nesse cantinho aqui ou nesse, não sei, vai aparecer um ícone aí para vocês clicar e se inscrever no canal. Então eu peço a todos que possam estar inscrevendo aí no canal para ajudar nas visualizações, para que o YouTube indique esse vídeo para mais gente. Então, hoje a gente vai ver o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Não Vim Destruir a Lei. É um tema muito bom, né? Kardec, quando compilou a, o Pentateuco, quando iniciou, né, a codificação, ele usou de algumas metodologias. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele aplicou elas de um modo que, se você estudar o Evangelho do primeiro capítulo até o último, a gente vai ver assim que ele foi seguindo uns degraus, né? Então é bem interessante como os capítulos são dispostos no Evangelho, seguindo uma ordem bem fluida de pensamentos. Então, nada mais justo, né, de que começar a obra do Evangelho com esse tema, que é não vir destruir a lei. E aí a gente vai estudar nesse primeiro capítulo as revelações de Deus, né, que são 3 até o presente momento, que é Moisés, Cristo e o Espiritismo. E a gente vai falar de cada um isoladamente, e aí a gente vai arrematar o final do capítulo. Então vamos dar início com o título As Três Revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. E para esse início, a gente vai ler ali uma passagenzinha de Mateus, no versículo 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não seja cumprido tudo o que está na lei, até o último iota e o último ponto. Agora a gente vai falar de Moisés, né? Há duas partes distintas na lei mosaica: a de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Então, olha só, uma difere da outra, né? Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter daquele povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. E aí a gente vai ver quais são esses 10 mandamentos. Mandamento 1. Eu sou o seu Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima do céu e que há embaixo da terra, nem coisa que haja nas águas ou debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto. Segundo mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento: lembrarás de santificar o dia de sábado. Quarto mandamento: honrarás a teu pai e a tua mãe, para que tenhas uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dará. Quinto mandamento: não matarás. Sexto mandamento: não cometerás adultério. Sétimo mandamento: não furtarás. Oitavo mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nono mandamento: não desejarás a mulher do teu próximo.
E por último, o 10º mandamento, que é: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às leis, ele teve que lhes atribuir uma origem divina, como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda poucos desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos: não matarás e não farás mal a teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. A gente vai dar uma comentada rapidinho para a gente entender como é que funciona isso. Nesse pedaço, nessa parte que fala de Moisés, a gente tem que analisar a mensagem trazida por Moisés de duas formas ou de dois aspectos, né? Uma é o aspecto divino que os 10 mandamentos que ele recebeu no Monte Sinai têm. Esses 10 mandamentos, como diz no Evangelho, pode passar o tempo que for, ele é invariável. Ele serve para qualquer tipo de nação, qualquer tipo de povo, né? E ele não varia, ele não se modifica. Já as suas leis, que são as leis mosaicas, a lei de Talião, né, aquelas leis que são olho por olho, dente por dente, elas tinham um caráter transitório. Então elas foram apropriadas para aquele povo daquela época e já não servem mais para nós. Então a gente tem que saber e entender bastante sobre esse aspecto. Tendo em vista que, se a gente olhar essas leis mosaicas propriamente ditas, Jesus modificou ela totalmente. Quando Jesus veio e trouxe o amor, né, que ele pronunciou essa palavra amor, ele já começou a modificar bem fundo todas essas leis. Então, esse é o ponto que a gente tem que entender sobre Moisés e sobre a mensagem dele para a gente. E agora a gente vai falar de Jesus Cristo, né? Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, como a gente já disse, né? No fundo e também na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois, de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar com o privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina também da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não poderem ser tão compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, da maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não poderiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Então, olha só, a gente vai comentar um pouquinho sobre Jesus, né? E nessa parte sobre Jesus, deixa bem claro que Jesus ele vem trazer, né, uma nova modificação de tudo até então que o ser humano tinha visto, né? Ele modificou totalmente aquelas leis que são as leis mosaicas que o pessoal até aquele momento entendia. Ele veio trazer o amor, ele veio ensinar o amor. E mais, ele veio falar para a gente sobre a vida futura, né? A gente tem que entender que nada mais forte na passagem de Jesus sobre a terra, além de trazer o amor, é claro, foi o seu ensinamento em relação à vida espiritual. Quando a gente lê a Bíblia, muitas das vezes a gente não interpreta essas passagens desse jeito. Mas olha só, quando Jesus foi trazido ao pretório, né, ele foi interrogado se ele era rei. E o que ele disse? Que o reino dele não era desse mundo. Então, nesse momento, ele deixou bem claro que o reino dele é no reino espiritual. E o que a gente faz? A gente dá ênfase à matéria, né, à nossa vida corporal. E esquece que todos nós somos de essências, ou de essência espiritual. Então a verdadeira vida é a vida dos espíritos. Então ele disse bem claro, e ele deixou essa missão bem clara, né? Essa missão não, esse conceito bem claro, de que a verdadeira vida é a vida dos espíritos. Ele deixou isso quando ele afirmou, né, que o reino dele não é desse mundo.
E aí, ele ainda, né, deu uma encurtada, vamos dizer assim, nos 10 mandamentos, dizendo que todos eles se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Foi um ensinamento belíssimo. Então a gente tem que começar a enxergar e a entender, né, esses pontos nessas passagens de Jesus Cristo. E agora a gente vai para o item 3, né, que é o Espiritismo. Então vamos ver aqui o que o Evangelho nos diz sobre o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Então vamos comentar um pouquinho isolado aqui para a gente não se perder, né? Então olha só, o Espiritismo é uma ciência, é uma nova ciência. A gente tem que lembrar o seguinte, que o Espiritismo ele tem um caráter triplo, né? Ele é uma ciência, uma religião e uma filosofia. Então, de uma maneira científica, ele vem revelar para nós, seres humanos, por meio de provas irrecusáveis, a existência da natureza do mundo espiritual e a relação com o mundo material, certo? Ele vem trazer esse entendimento, né, entre o mundo material e o mundo espiritual, que até então era tido como uma coisa sobrenatural, mas é uma coisa da natureza, é uma lei da natureza. A gente acha que a verdadeira vida é essa vida na matéria, né? Mas Jesus disse bem claro, e poucos entenderam isso da maneira correta, certo? A nossa verdadeira essência é uma essência espiritual. Somos seres espirituais tendo experiências na matéria. Então, aqui é só uma fase, é só uma experiência. E aí o Espiritismo, como ciência, ele veio desvendar isso. E através dessa ciência nova, através do entendimento da imortalidade da alma, dessa relação, desse vínculo entre entre um estado e outro, propriamente dito, né, é que a gente vai começar a entender muitas coisas que Jesus disse e que ficou sem entendimento. Então essa é a chave que vai fazer com que nós, seres humanos, entendamos a grande maioria da mensagem de Jesus Cristo, certo? E aí agora a gente vai para a aliança da ciência com a religião. E olha só o tanto que é interessante essa parte. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade
que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e também do excesso de exclusivismo de uma e também de outra parte. Disso resulta o conflito que originou a incredulidade e a intolerância. Só que agora são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos devem ser levantados, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de ser e também de conhecer as leis orgânicas e imutáveis, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então, a religião não mais desmentida pela ciência adquira uma potência indestrutível, porque está de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. Olha só. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque, encarando cada uma coisa do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e as existências dos seres. Uma vez constatadas pela experiência essas relações, uma nova luz se fez, a fé se dirigiu à razão. Esta nada se encontrou de lógico na fé, e o materialismo foi vencido. Então, quando a gente fala de ciência e religião, a gente tem que ter um entendimento que elas não puderam se entender até o presente momento, porque uma negava a outra. O físico, ele só acredita na matéria. Ele não acredita no nada. E, infelizmente, para eles, os cientistas, e para a ciência, né, no momento atual, já não é tão a maioria. A gente já sabe que existe cientista hoje em dia que põe em relevância as coisas espirituais. Mas até agora, até esse ponto, né, a grande maioria, ele acreditava, né, não acreditava na existência de Deus, porque é uma coisa imaterial, não tem como provar. Então a ciência nega um pouco essas leis do mundo espiritual por desconhecimento e também por provas físicas. Tendo em vista que para se achar uma evidência palpável, material, né, ela teria que encontrar uma prova do mundo espiritual materializada para ela entender, né? E aí a gente vê alguns esforços para que isso aconteça. A gente pode pegar um trabalho, eu até indico vocês pesquisarem na internet, eu não sei se vou pronunciar corretamente, mas chama Experimento de School. Depois eu posso colocar ali embaixo o link, né, que vai levar a essa pesquisa. Reuniram vários cientistas de várias áreas e tiveram um intercâmbio aí com um trabalho, né, espiritual. Eles ficaram, se não me engano, uns 4 a 5 anos fazendo pesquisa de materialização de espíritos, de comunicação do mundo espiritual, sobre vibrações, sobre transcomunicação instrumental e várias áreas da mediunidade, né, para eles poderem ter provas
gravadas, materializadas, para eles entenderem essa relação do mundo espiritual com o mundo material. Então, a gente já vê um esforço da ciência moderna em buscar o entendimento de uma lei natural, que é uma lei espiritual. Então, isso é um avanço muito grande para a gente, né? E aí a gente continua. Mas nisto, como em tudo, há os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral que os esmagará, se quiserem resistir em vez de se entregarem. Está falando daquelas pessoas que depois de tudo sendo provado não acreditar, né? Existem aquelas que não vão acreditar, mas o próprio movimento, né, o andamento das pesquisas, ele vai puxar aquela pessoa para um entendimento. É toda uma evolução moral que se realiza nesse momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era para a humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que também é uma lei de Deus. Então, a gente tem que entender isso. Isso é inevitável. Esse ensinamento trazido pelo mundo espiritual, né, que até faz relação na Bíblia, quando a gente estudar a Bíblia, ali a gente vai entender e vai ler sobre as trombetas, né, que elas vão tocar, né, elas vão anunciar esses adventos. Mas se eu sou de alguma outra religião às vezes, ou se eu tenho a explicação de uma forma determinada, muitas das vezes eu não consigo entender, né, a essência dessa mensagem. Então essa essência da mensagem bíblica faz alusão a esse momento. Essas trombetas que vão tocar nos cantos do mundo são as vozes dos Espíritos, que está nos desígnios de Deus. Eles vão trazer e estão trazendo as mensagens de Deus para a gente, né? Então, antigamente, existiam muitos profetas, né? Deus, quando queria trazer um advento novo, ele se servia de alguns homens para que eles pudessem trazer esses ensinamentos. Hoje em dia, modificou um pouco esse aspecto. Essas leis, elas são trazidas de todos os cantos, né? E através desses espíritos, essas leis, elas vêm complementar, né, essa mecânica da evolução do ser humano. Então, é interessante a gente notar isso, que essas leis, elas estão nos desígnios de Deus e ela vem para alavancar uma nova era na nossa humanidade. A gente vai entrar numa era diferente, né, uma era nova. Estamos em passos largos para essa modificação, para essa mudança. Parte também que trata na Bíblia sobre o Apocalipse, sobre essa transição. E essa transição, ela está bem adiantada, com a graça de Deus. E a gente só vai entender o mecanismo que está por trás disso através dessa chave que é o Espiritismo, certo? Então, olha só, aqui deixa bem claro. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento em Jesus Cristo.
O Espiritismo é a terceira revelação de Deus, mas não está personificada em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra e por inumeráveis multidões de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de uns seres coletivos, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, também diz o Espiritismo, eu não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina ao contrário do ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou, e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, que é a regeneração que se opera e se prepara no reino de Deus sobre a terra. Então, muito interessante a gente entender que Jesus anunciou essa terceira revelação. Ele mesmo disse. Ele disse que ia rogar ao Pai e mandar um terceiro consolador prometido, a fim de que levantasse o véu colocado de propósito nas nossas vistas. Porque muitas coisas que ele anunciou, né, o pessoal daquela época, eles não tinham o intelecto desenvolvido para entender esses ensinamentos. Então, ele próprio disse, está na Bíblia, né, que quando chegasse o momento certo, ele ia rogar ao Pai e ele ia enviar outro Consolador prometido. E aí dá para entender que não era uma pessoa, porque ele falou, ele ficará eternamente convosco e será conhecido em teu meio como Espírito da Verdade. Né? Então, esse Espírito da Verdade trouxe o advento do Espiritismo. Esse Espiritismo, ele é uma lei. E essa lei será praticada quando a terra estiver preparada em toda a sua pureza e em todas as religiões. Isso é fato. Portanto, o Espiritismo ele não veio como uma religião propriamente dita. Ele veio como um ensinamento que cobrirá a terra com as suas explicações e vai levar consolo a toda a humanidade e também a todas as religiões. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre as instruções dos Espíritos na nova era. Na nova era, a gente vai falar de um espírito israelita. Ele trouxe uma mensagem muito interessante. E ele tem autoridade para trazer essa mensagem. Lembrando que ele não quis dar nome a ele, disse simplesmente que era um espírito israelita. E olha o que ele disse. Deus é único. Moisés é o espírito que Deus enviou a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação. E através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes os olhos, o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés,
trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os conhecimentos da Bíblia reduzem-lhe os sentidos, porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser um brilhante fronticípio da obra, como um farol que deveria iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. Esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sem sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável no tocante das coisas materiais, e mesmo em relações às artes e também às ciências, estavam muito atrasadas em moralidade. E eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Então, olha só, a moral de Moisés ela foi apropriada ao estado de adiantamento daqueles povos, né? A gente sabe que hoje somos ainda seres muito difíceis, como éramos ainda difícil, muito mais do que hoje. Então, ele tinha que trazer uma religião que fosse semimaterial. Então, essa religião hebraica, ela veio trazer esse germe, né, da moral contida nos 10 mandamentos, mas também que, além de tocar a parte espiritual através dos 10 mandamentos, das coisas de Deus, que eles também trouxessem que essa religião, no caso, trouxesse alguma coisa que falasse aos sentidos deles. Então, tinha os sacrifícios, né? E esses sacrifícios eram um ato material para fazer uma exortação a um ser espiritual. Então, com essas duas vias andando lado a lado, começava a tocar no interior daqueles seres que eram ainda semi-primitivos. Então, por isso que o ensinamento de Deus ele é gradativo, né? Agora já Jesus, olha só o que diz de Jesus. Jesus Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, que devem renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-las moradas de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeito, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para se realizarem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações, de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção,
a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhe traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Interessante a gente entender que Jesus, ele foi, e vai ser sempre o Espírito entre nós aqui na Terra com maior pureza e maior moral. Então ele deu início a tudo isso. Ele trouxe a lei do amor. Essa lei, ela vai fazer com que tudo se restabeleça. É através da lei de amor, é através do amor que a Terra vai mudar. Porque quando essa lei for praticada em todos os cantos da Terra, não haverá mais guerra, não haverá mais fome. A gente vai olhar para uma pessoa que às vezes a gente nunca nem viu e sentir o mesmo sentimento para com esse irmão, igual a gente sente, pela nossa mãe, pelo nosso pai, pelo nosso irmão. Então a gente pode até citar uma passagem bíblica que Jesus fala, quem são meu pai, minha mãe, meus irmãos? Aí ele complementa: todo aquele que faz a vontade do Pai que estás nos céus, esse é meu pai, minha mãe e também meu irmão. Essa moral parece uma moral estranha na Bíblia, mas se a gente analisar de uma forma bem coerente, a gente vai ver que é isso que Jesus quis dizer. Da maneira, no tempo em que tudo for praticado com amor, todos seremos irmãos, como tem que ser. Todos seremos pais, como tem que ser. Todos seremos mães. Então, quando Jesus disse isso, ele quis falar sobre esse ponto de vista. Todos somos um só. Todos somos produtos do mesmo Pai Criador. Certo? Agora a gente vai ver uma outra mensagem do Espírito Fenelon. Ele disse assim: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois do vivo clarão, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos começaram a falar e vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases. O trovão ribombará. Sedes firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre os propósitos das leis da natureza. E crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e também útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida com sacrifício dos interesses morais, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre que vos salva. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos sobre o sopro percursor da tempestade, para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelhais às virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo.
A evolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes. Façais ouvir a voz humilde, porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que essas palavras, nós somos pequenos, não tenham sentido para vós. A cada um a sua missão. A cada um o seu trabalho. A formiga não constrói seus formigueiros? E animalzinhos insignificantes não formam continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal, e não da guerra. Modernos São Bernardos, olhai para a frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. Então, ele diz aqui, né, que essa evolução que está vindo, né, que a gente já está, né, encaminhada com ela é mais moral do que material, certo? É preciso que essas ideias do Cristo elas modifiquem a nossa moral, porque ainda somos muito atrasados em moralidade. A gente avançou muito na ciência, a gente conseguiu sair do nosso orbe, visitar outros corpos celestes, né? Mas a gente não modificou a nossa moral. A gente não saiu da moral baixa ainda. Então, essa lei do progresso, ela vai fazer com que a gente evolua. E a gente tem que entender e tentar evoluir junto. E aí, por último, a gente vai ver a mensagem de Erasto, que é discípulo de São Paulo. Então, olha só, ele vai falar de Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo, isso em espírito. A gente vai entender por quê. Ele se manifesta por quase toda parte, e a razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertencem a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, a que a cristandade devem as suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, às mais profundas impiedades, pelo clarão da verdade. Quando em meio de seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fúlgidos. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe chamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões desse eminente espírito as palavras características e proféticas, ao mesmo tempo que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me o seu conselho, revelando-me o que nos espera na vida futura. Olha só, que linda lição nessas palavras e que brilhante previsão da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegado a hora da divulgação da verdade que ele havia pressentido, faze o seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos os que o chamam. Então, olha só, Erasto, ele disse, né,
que Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Desde quando ele era Saulo, que depois ele veio a ser Paulo, né? Mais para frente ele reencarnou, né? Reencarnou como Santo Agostinho. Então a gente vê um trabalho crescente, né? Tanto na divulgação do Evangelho, da Boa Nova, que ele foi, sem dúvida, o maior divulgador da igreja primitiva. E ainda continua sendo. Porque a gente tem que entender que o advento do adiantamento humano através de Deus, ele se dá por esses tipos de espírito que são comprometidos com a verdade. Então eles vêm trabalhando há muitos anos, trazendo para nós, né, ensinamentos, ajudando a nós a compreender essa dinâmica. Então, é de grande valia tudo que ele nos trouxe e tudo que o Espiritismo tem feito, tudo o que a lei mosaica fez naquela época, tudo que Jesus fez na época dele. Se a gente pegar esses ensinamentos, eles são, os três unidos, alavancas para que a gente consiga galgar o nosso adiantamento, a nossa evolução. Essa evolução, ela se dá gradativamente. E aí, esses ensinamentos que vêm de Deus para nós, eles vão nos levar à perfeição. Uma coisa que a gente tem e que tem que acabar é com pensamentos tribais. Eu vi um dia uma palestra do nosso querido Haroldo Dutra Dias, em que ele disse que as religiões em si, elas têm, a sua grande maioria, pensamentos tribais. Eles querem que Deus sirva a propósito daquela religião, que Jesus sirva a propósito daquela religião, quando não é assim. Porque se a gente pensar assim, a gente está limitando o agir de Deus, o agir de Jesus num só grupo. Nós temos que entender que somos todos filhos de Deus. E a lei do progresso alcança todos nós, de modo que a religião, ela não deve ser tribalista. Ela não deve entender que Deus, que Jesus, que os ensinamentos da Torá de Moisés são fechados para um grupo de pessoas. Não. Essas leis são para toda a humanidade. E aí, o que mais a gente tem que entender é que nenhuma lei destrói a outra. Nem a lei de Jesus destruiu a lei de Moisés, nem a lei que o Espiritismo veio trazer vai destruir as outras leis. Elas são simplesmente complementos. É igual a gente estudar uma matéria na primeira série, outra matéria na segunda série e assim sucessivamente. Essas leis, dependendo do nosso adiantamento espiritual, Deus vai vir e vai dar novos ensinamentos. Então, todo o ensinamento que vem trazer um adiantamento intelectual, moral e espiritual, ele vai ser absorvido por nós para que a gente possa um dia aproximar de Deus, certo? Foi comentado aqui o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, né? Paciência, a gente tem que ter paciência para acompanhar, mas é bem válido, é uma lição maravilhosa. Então eu peço mais uma vez que vocês deixem, não sei se é aqui ou não sei se é aqui, mas vai aparecer um íconezinho aqui embaixo. Então vocês deixem o like, vocês curtam, né? Compartilhem, se inscreve no canal para estar ajudando aí a divulgar a doutrina espírita, que é
uma doutrina maravilhosa e que breve fará parte de todos os conceitos das religiões, porque é uma lei de Deus, certo? Que Jesus abençoe a todos e que a paz, nesse momento difícil que estamos vivendo hoje, possa alcançar o coração de todos vocês.